Yo. Quantas lágrimas chorei, quantas vezes eu te amei, nos meus sonhos nem sei. Por isso é que o corpo da gente tá pegando fogo e a razão da gente tá perdendo o jogo e a emoção da gente tá de 10 a 1. Por isso é que o corpo da gente tá pegando fogo, a emoção da gente tá de 10 a 1. Mais um programa começando aqui pela TV ABC Brasil. E, bom, você já sentiu o clima de hoje, né? Hoje, nosso convidado, uma honra. Estamos aqui com Jefinho, meu parceiro. Meu querido, tudo bem com você? Cara, melhor agora com a sua presença aqui é no nosso programa, que a gente tem uma preocupação muito grande assim com a qualidade. E quando vem nomes como você aqui, é motivo de muita alegria aqui pro nosso time, viu? É uma honra enorme estar aqui no seu programa, no seu podcast. Já nos conhecemos há um certo tempo, né? Eu posso dizer que desde quando eu cheguei em São Paulo, a gente se conhece, porque Foi aquele essa show... época que você chegou em São Paulo? Eu cheguei em São Paulo com uma semana, praticamente 2 semanas, para esse primeiro show. E você estava lá presente, Sim. fez registros maravilhosos, enfim, que até hoje circulam por aí. Verdade. E eu sou muito grato por você e pelo seu convite, mais uma vez. Imagina. Muito obrigado à sua audiência por estar ligado com a gente aqui. Vai ser um papo muito maneiro. Vai sim. Bom, e a gente já começou o programa com esse vídeo, né? Que é um baita material que a gente tem aí no YouTube, né? Isso, esse Tá no trabalho YouTube? ainda está disponível no YouTube. O nome desse disco, desse trabalho é Aos Seus Cuidados, que é uma música de minha autoria que deu nome, deu título a esse trabalho aí. Na época ainda estávamos Magrão e eu, Theo e Brilhantina. Era aquela segunda formação ali pós-saída do Romero Ribeiro e do Nego Branco. E a Romero gente Ribeiro e Nego, mas você fez parte da primeira, da né? primeira do retorno, após o primeiro hiato do de retorno. 4 anos. Lá em 2016 nós retornamos e a formação éramos Nego Branco, Romero, eu, Theo e Brilhantina. E aí logo depois o Nego Branco saiu, o Romero saiu. Posteriormente eu fiz o convite pro Magrão, nós fizemos, né? E o Magrão integrou o grupo e ficou comigo aí durante 4 anos, se eu não me engano, a formação já foi Magrão. Não. E deu origem a esse disco aí, primoroso esse disco. Então, quem não ouviu esse disco ainda, embora não esteja mais no grupo Exalta Samba, confiram esse trabalho aí, que tem um trabalho em audiovisual, também está disponível no canal do YouTube do Exalta. Fantástico, aos seus cuidados ao disco. Tem um monte de música inédita, um monte de medleys, né? regravações. Tem uma música incrível que o Magrão interpretou, chamada Um Amor Gigante, que é do Cleitinho Persona, Nego Branco e Eliseu Henrique. De ninguém, né, a música. Os caras aí estão E aprendendo. o Magrão a cantou, velocidade. aí você vê aí. Sensacional. Cara, ó, você teve foi uma passagem ali de 9 anos, né, pelo 9 anos e com alguns Exalta, meses, com quase Exalta 10. ali. Como que você recebeu esse convite, cara? A gente citou aqui nos bastidores o nome da pessoa, que eu digo que foi a pessoa que foi 90% responsável por isso, que foi a Lu. A Luciana. Lu, um beijo, Lu. Um beijo, Lu. Eu Luciana chamo ela de é uma amiga madrinha. de infância, cara. Chamo ela de madrinha e eternamente chamarei a de madrinha. Conta a ela que a história foi a seguinte. Assim que saiu aquele flyerzinho com as sombras, não sei se você lembra. Lembro que tinha uma expectativa De quem vai ser, quem vai ser. especulações, né? O pessoal tentando adivinhar quem era, quem não era. Me parece que ela postou, alguém postou esse flyerzinho e teve um certo comentário. Não sei se foi a página do Exalta, não sei. Teve um comentário de um rapaz que chamou a atenção dela. Nesse comentário, esse rapaz dizia, não, porque Exalta sem os antigos integrantes, né? Eu creio que ele se referiu ao Péricles, o Thiaguinho e o Krigor, não eram o mesmo grupo, que não sei o que e tal, e colocou um textão lá. E aí ela, curiosa, foi entrar no Facebook. Lu, se eu tiver errado, madrinha, depois você me corrige, pode botar no comentário aqui. Fala assim, Jeff, foi quase isso, fala a história direito, mas a que eu lembro foi essa. Mas eu acho que foi isso sim. E aí ela entrou no Facebook desse rapaz, Facebook em alta na época, isso aí era o auge de 2015, ali o Facebook fervoroso, pocando. E ela entrou no Facebook desse rapaz, falou assim, deixa eu ver então o que esse rapaz acha que é bom, já que ele
E ela viu um vídeo do meu grupo lá do Rio de Janeiro, grupo Estilo de Ser. E esse rapaz era muito fã. É o Peixe, o Peixinho. A gente chamou ele, depois eu fui saber quem que era. Foi o Peixe que fez esse comentário, então o Peixe também tem culpa indiretamente nisso, né? E aí o Peixe postou um vídeo da música Paraíso, que era a música de trabalho do Estilo de Ser na época. Estilo de Ser, inclusive, que tinha 3 cantores. Eu, o Magrão, que eu trouxe posteriormente pro Exalta Samba, e o Maguzinho, Caju pra Baixo. Maguzinho, caraca! Eram os 3 cantores do grupo. Nessa época, inclusive, a gente conseguiu fazer grandes coisas lá no Rio de Janeiro. Foi o primeiro lugar na Rádio Nativa FM, que tinha no Rio de Janeiro. Fizemos o pagode, a pagodeira lá da FM O Dia. Sim. Enfim, estávamos muito bem posicionados lá no Rio de Janeiro no mercado. Por conta do apadrinhamento, inclusive, do Grupo Molejo, do nosso querido, saudosíssimo Anderson Leonardo. E a gente conseguiu fazer festivais da Rádio Globo, enfim. O grupo regionalmente, ali no subúrbio, Zona Norte Carioca, estava funcionando muito bem. Até que eu tinha um tio, tem um tio, que ele não morreu ainda, o André, pelo amor de Deus, André. E ele nos indicou para uma produtora para fazer o comercial dos produtos IPs. Certo. IP, na verdade, né? IPs, não IP. Duvida por quê, né? Tem gente aí, IP, não tem? A gente fez esse comercial aí, com a Regina Casé, na época, Esquenta também estourado. Bombando. E a gente entrou pra uma produtora. Essa produtora era ligada com a Globo Filmes e FIAO 2 e tal. E depois de um tempo eles estavam procurando uma música pra colocar no filme Vai Que Cola. Caramba, cara. E você a tava gente envolvidaço. vai vendo. E a gente, por estar nessa produtora, conseguiu entrar com a canção. Só que mal sabíamos que no filme teria uma cena que necessitaria de um grupo de pagode também. E ela falou assim, o menino compositor dessa música aí, os meninos, eles têm um grupo de pagode, ele é cantor e tem um grupo de pagode. Então vão ser eles que vão fazer parte do filme. E aí a gente encerrou o filme. Simplesmente a última música do filme, Vai Que Cola, são quase 45 segundos de música. Pra quem conhece de direito autoral sabe que isso é muita coisa dentro do cinema e posteriormente na televisão, em plataforma de streaming, enfim. E a gente conseguiu entrar com essa música, Hoje é o Dia, o nome da música. E o meu grupo participou, a gente era o grupo que fez a festa lá na cobertura da Terezão, lá, que é Cacau Protásio, e foi sensacional. E a gente ganhou essa certa visibilidade, aí o Brilhantina viu, a Lu indicou, o Brilhantina viu, gostou, o Zima gostou também, empresário do grupo, e ligaram, fizeram um convite. Rapaz, mas como que o grupo recebeu essa notícia? Porque vocês estavam, cara, consolidando um trabalho, Exatamente. pô, filme, tal, e aí fala, pô, então, gente, tem uma notícia aí. Então, aí estávamos indo pro show, Magrão e eu, nós dirigíamos uma Towner, dirigi uma Towner, né? Tínhamos 2 carros, vai vendo. O Magrão numa Towner, que ali O Magrão, toda vez que eu não vou... é nem 1.0, é 0.9. Toda vez que eu vou em televisão, podcast... Com todo respeito, rádio. Magrão, eu te amo, viu? Quero você aqui também, Toda tá? vez que eu vou falar sobre isso, eu tenho certeza que ele fica assim em casa, ó. Jefferson. Porque assim, a gente tem uma brincadeira meio aquecida com essa questão. Só que eu não vou entrar nesse mérito, tá, Magrão? Mas a gente tá imaginando, vocês dois numa Towner. Isso, aí estávamos numa Towner, era a primeira e segunda só que passa. Eu precisava, Magrão, só fazer uma. Primeira, segunda, terceira, não entrava de jeito. E aí estávamos indo pro show lá no centro da cidade, era uma quinta-feira. E aí o Felipe Losch que me ligou. O Felipe Losch que era o produtor do grupo Estilo de Ser, na época. Jefferson, onde você tá? Eu tô dirigindo pra ir pro show. Para, encosta o carro aí que eu preciso falar com você. Eu falei, pô, Felipe, não consigo agora. A gente tava atrasado e tal, só andava correndo, porque tinha muitos shows e tal. Grupo regional em ascensão tem 15 shows na semana. Total. E tudo show de 2, 3 horas, e enfim, você vive cansado e fica com um limite de horário pra poder chegar em um show e outro pra poder descansar um pouco mais. Falei, cara, estamos atrasados, tô chegando aqui, não, encosta que eu preciso falar com você. Ele, cara, ó, o negócio é o seguinte, me ligou um empresário de São Paulo e disse que depois de um hiato de 4 anos, o Exalta Samba vai retornar e eles têm interesse virtual em que você seja um dos integrantes do grupo. Falei, ô Felipe, eu tô atrasado pra ir pra show, Felipe, você vem com um negócio de brincadeirinha uma hora dessa. Pelo amor de Deus, cara, para com isso, que negócio de Exalta Samba, vai ficar boa em 2012. E eu sempre fui muito fã do Exalta Samba. Sim, quem não, né? Uma aspas, um parênteses. Exalta esse, que em todos os lugares e entrevistas que dávamos, sempre foi citado como nossa referência maior, tanto pra mim, quanto pro Magrão, quanto pro Rafael, o Maguzinho. E, inclusive, a gente era até comparado pela estética do grupo. Porque eu era o garotinho, mas, sei quê? E o Magrão... Que eram referências que também. o Magrão, ele é fisicamente parecido com o Péricles. Certo, assim, boa. na época era fisicamente robusto, forte.
Ele sempre foi parecido com o Péricles. Então, esteticamente, fazendo essa comparação, pô, dois de canto, porque teve uma época que o Magozinho saiu do grupo, aí ficaram Magrão e eu. Ficamos Magrão e eu. E aí eles falavam, pô, parece com o Exalto e tal. E a gente sempre comprou esse barulho. Então, dentro do repertório, era destrinchado dessa forma, sabe, Coruja? Aham. Tipo assim, eu cantava as paradas do Thiago, ele cantava a parada do Pericão, mas isso assim, sem saber Caraca. nada do que iria acontecer no futuro. E aí, quando ele falou isso, eu falei, brincadeira e tal. Aí, fui pro show. Jefferson, eu estou falando sério. Olha só a caixa de entrada aí no Facebook. Vê se não tem um José Vicente Zima. Ele que é o empresário que me ligou, olha a mensagem dele. Rapaz, eu tendo que esticar cabo, montar, porque a gente fazia tudo. Montar Sim. pedestal, esticar cabo, passar Sei bem som, como é. fazer tudo aquilo que Claro. 90% dos grupos passam, né? Tem uma certa parte que tem privilégio, graças a Deus também, Mas é porque a cada um escola, com a sua né? A história. escola é isso. Mas a gente teve 90%, a gente faz parte desse 90%. E aí eu falei, pô, vou olhar. Quando eu olhei, realmente. Aí eu fui entrar no Facebook do Zima. Falei, pô, cara, qual que é desse coroa aí? Porque ele é um coroa. Aí, qual que é desse coroa aí? Esse coroa tá mandando mensagem. Deve ser lá. Será que esse coroa é um pedófilo? Não sei, porque era todo mundo muito novo. Aham. Nosso grupo começou com 14, 15 anos, a molecada, e a gente era todo muito novinho. Cheio de desconfiança. Aí eu entrei, tinha um áudio dele. Olha, o negócio, Zafio, o negócio já falou com o Zima, não? Já, vou. Pra caramba. O negócio é o seguinte, tem muito prazer, eu sou o José Vicente Zima, eu faço parte aqui da Boken Music, produtora limitada, que fez parte do Pagode 90 durante muito tempo, e agora a gente tem interesse virtual na sua entrada, tá? No grupo Exalta Samba. É assim que... Aí eu falei, rapaz, não sei não. Aí eu falei com o empresário, com o Magu, que é quem? O pai do Maguzinho, por isso que o Maguzinho é Magu. Certo. Zinho. Boa. Jefferson, depois com o tempo a gente vai estudar isso aí pra ver. Foi a primeira reação dele, que era o empresário do nosso grupo. Tá. E aí chegamos, fizemos uma reunião, todo o grupo e tal. Cara, a gente sempre foi muito irmão, inclusive somos irmãos até hoje. Michel, Furão, que toca na banda do Nego da Moé. O Cizinho, que hoje faz os trabalhos dele, tem um pagode Cizinho, mas também toca lá no Darlan, sabe o Darlan? Eu tô te vendo? Sim. Igor Andrade, que hoje é sargento do Exército e trabalha com música também. Maguzinho, que é o Maguzinho. O Magrão, que é o Magrão. Eu. E tivemos algumas formações lá no estilo de ser, então tem outros parceiros lá. E Passaram o Magu, por que é lá. o pai do Maguzinho também, que foi um dos caras que me fez acreditar na música. Então a gente sempre foi muito amigo, muito irmão, muito parceiro. Então, de cara, todo mundo, Coruja, falou assim, mano, vai ser incrível. Isso Sério? Olha aí. desse gente. jeito. Vai que vai ser muito legal e o que você puder, você ajuda a gente. E a gente vai, só a felicidade é a nossa. A gente é irmão até hoje, pô. Cara. 30 anos, a gente se conheceu com 15, 16. Cara, isso é muito raro, né? Eu não consigo nem pensar em outra história assim. Porque geralmente, até acho que pela exposição que você tinha ali, a sua desenvoltura... eu era um dos principais cantores. Assim, embora fôssemos 3, eu tinha um apelo de ter as canções de trabalho. Então eu que interpretava as músicas de trabalho na época, né? Que era Paraíso, era Protagonista, que foi em primeiro lugar na rádio. O Maguzinho e o Magrão, éramos 3 primeiros cantores. Sendo que eu tinha um certo apelo de ser o cantor das músicas de trabalho. E o Rafael também, que é o Maguzinho, ele saiu alguns momentos do grupo e tal, por divergências, enfim, coisa de grupo mesmo. Sim, sim. E aí nesse curto espaço de tempo, eu acabava exercendo essa função do cantor que canta as músicas de trabalho, né? E o Magrão sempre foi excepcional, sempre cantou muito também, enfim. Eu acabei tendo essa conotação desse principal cantor, mesmo não tendo o principal cantor. E aí poderiam, né, ter dito, pô, Claro. agora que o grupo está em ascensão, agora que o grupo está conseguindo uma notoriedade, baixa, né? uma baixa muito Mas é grande. legal também ver que todo mundo tá na música, deu certo. Não, todo sim, mundo todo mundo correu, trabalha todo com mundo- música. Com música. Então. Direta ou indiretamente com o samba, porque o Igor, ele é sargento do Exército, enfim, das Forças Armadas, mas como entrou Se realiza dentro da música. como né? agente de música, exatamente, todo mundo trabalha com música. Todo mundo hoje leva o seu sustento para casa, ninguém tem um segundo trabalho com a música. E isso é fantástico. E eles receberam dessa forma. E depois de um tempo, o Exalta gravou uma parada com eles lá no estúdio Show Livre e tal. Só que o grupo teve algumas mudanças, o Magrão saiu, o Maguzinho saiu e tal. Então a gente acabou se distanciando um pouco quanto a grupo e Jefinho. Mas enquanto era aquela formação, nós trabalhávamos juntos
fazíamos coisas juntos, eles fizeram um trampo no Show Livre que nós participamos e tal. A intenção era gravar um single, uma música junto, só que aí acabou tendo esses pequenos distanciamentos assim, e hoje o Estilo de Ser continua. Ainda tem o grupo, então. O Magu, o pai do Maguzinho, continua com o grupo. Legal. E Maguzinho tá aí, estouradaço, Voando. graças a Deus, no Brasil inteiro, caso pra baixo. O Benza a Deus também em ascensão. Deus. Eu fiquei durante 10 anos em Exalta, até agora tô seguindo minha carreira solo. Enfim, todo mundo seguindo, graças a mas Deus. calma, bora, toda alegria, pô, notícia boa, tal. Mas você entra, né, numa história dentro de um projeto, né, de tanto sucesso, que foi a maior banda do país, tal. Saiu inclusive agora na Billboard, né? Eu via, O ranking o acompanhamos. Exalta fora fundo de quintal, que é o Pelé, o concurso, Justamente, separa que o não tem fundo, como. que eu acho que não precisa nem colocar em ranking nenhum. Nem é justo. Nem é justo colocar o fundo de quintal em ranking. O Exalta tá ali em primeiro lugar. E aí você entra, e eu lembro que a época teve toda uma divergência, né, cara, com os antigos ali integrantes, houve uma polêmica muito grande em cima, né, e de um lado tinha o Brilhantino, o Theo, do outro lado tal, e vocês não tinham nada a ver com isso, né, Totalmente. tal. Sim. E como foi pra vocês? Porque o fã às vezes não entendem, né? Vocês sofreram muito hate. Eu sei que o Theo e o Brilhantino eram quem mais lidavam com toda essa questão e tal, mas vocês chegando ali e de repente sentiram ali alguma dificuldade, resistência, ou às vezes até algum desconforto. Todo o desconforto do mundo a gente sentiu. Assim, desconforto é a palavra. Mas, ó, eu vou falar uma parada pra você, Coruja. Eu tenho muita tranquilidade de falar desse assunto. Ah, que bom, cara, porque é um tema. A gente sabe que é um tema um pouco mas assim, delicado de falar, né? Eu até fui no Leandro esses dias, inclusive, daqui a algum Brito? tempo. Pô, parceiro, um abraço, meu parceiro. Leandro, um beijo pro Leandro que abriu as portas pra mim. Não sei quando nós. Não, eu acho que a gente vai passar um pouco depois dele. Então, provavelmente você vai ter visto algum corte. Nossa é semana que vem. Nossa é na semana que vem. Então, semana que vem. Então o Leandro Brito vai ver isso aqui. Então um beijo, Leandro Brito. Estamos aqui tomando uma Stauffen. Cerveja aqui em São Paulo. O nome me refere a alguma coisa alemã, não sei. Vai chegar lá, vai chegar lá pra você. Uma delícia, Stauffen. Eu tô aqui Adorou tomando, a Pilsen. eu tô tomando a Pilsen, mas tem IPA. Tem IPA, nossa, tem muita coisa. Tem até chopp de vinho. Chopp de vinho, então Stauffen é o nome. E aí eu fui lá no Leandro e falei abertamente, tranquilamente com relação, no caso, à minha saída, mas enfim, a toda a minha passagem pelo Exalta, porque eu carrego muita coisa boa, bacana do Exalta, e até os momentos ruins, dada a dificuldade, me fizeram o Jefinho com a estrutura que eu tenho hoje para poder estar seguindo minha carreira solo, meu caminho solo. Fizeram literalmente a minha base, a minha estrutura psicológica, mental. Deram um jogo de cintura ali. Exatamente. Então, o que acontece? Nesse primeiro momento, quando o Zima me faz o convite, Coruja, eu não fazia ideia da treta que a porrada tava comendo, pô. Eu gosto de convidado assim, gente, que é o português claro, é isso aí. Mas todo mundo, a gente né? sabe a história, o povo que me conhece sabe, o povo que me conhece sabe como é que eu sou. É isso, e sabe literalmente que eu sou isso aqui, totalmente. Puta enrascada ali, e eu falei assim, pô, legal, meu primeiro momento, pô, Exalta Samba, e eu sou muito fã dos caras, mas muito fã. E desde da formação que eu tomei ciência, né, com Marquinhos, Isaías, Theo, Brilhantina, Krigor, Pericão, e é esses, cara. Foi a primeira que eu tomei ciência, que eu escutava minha mãe cantar, que eu vi o DVD lá no Olimpo. Se eu não me engano, o Marquinhos já não tá nessa época, o DVD do Olimpo. O Marquinhos tá, meu Deus. Não sei. O Marquinhos é irmão do Brilhantina. Sim. Não lembro se ele tava. E essa foi a primeira formação que eu tomei ciência assim, na minha vida. Mas quando eu jogava bola ainda, eu não sabia nem o que era. Exato, só ouvia minha mãe ouvindo. Enfim, desde esse momento eu já virei fã, criei uma conexão com o Exalta. Eu costumo dizer que a música que eu mais gosto do Exalta Samba é o Megastar. E eu conto isso em todos os lugares. Por quê? Do Exalta Samba não, a música que me pegou com a música e o pagode. Porque eu consigo fechar os olhos assim, Coruja. Respirar fundo e escutar o barulho da piaçava batendo no chão, que a minha mãe varrendo o quintal. Aí eu consigo escutar o barulho da panela de pressão no fogão, o cheiro da panela de pressão. Eu consigo sentir o clima de sábado, domingo, lá no quintal dos meus avós, quando eu escuto o Megastar. Na voz do Krigor. Pra te amar, bem lentinho. Então Megastar é uma música que tem uma conexão comigo muito forte.
a questão da nostalgia, enfim, tem uma questão afetiva muito grande. E depois que eu recebi o convite, eu falei assim, cara, agora eu sou o intérprete dessa música. Foi uma das músicas que eu falei assim, ó, eu quero cantar essa é minha, essa eu vou cantar. Porque tinha essa correlação e depois vai ter uma história muito bacana com essa música, inclusive, que eu vou contar. E aí quando eu chego e sento pra encarar a realidade, eu tomei um susto. Por quê que eu te digo isso? Lá no Rio de Janeiro, o pessoal do pagode, o pessoal do samba, estava um pouco distanciado dessa briga judicial que talvez vocês aqui de São Paulo já tivessem um pouco mais de acesso. Ou não também, não sei se vocês também tinham acesso a essa treta judicial que estava rolando por nome. A gente não sabia lá no Rio que estava tendo isso. Sabe, e o Zima me conta, nesse primeiro momento, que o Exalta retornaria por um ensejo, por um estalo, por um gatilho dos amigos do Pagode 90. Que era formado por Krigor, Márcio Arte e Salgado, nosso querido Salgadinho. E aí eles tiveram a ideia, teve uma determinada formação da banda que passaram Brilhantina e Tel e tal, e aquele negócio de volta, de não volta e tal, não sei o quê. E aí começou essa questão judicial, que os caras lá da parte do Krigor, do Thiago, do Périx, do Pinha, estavam movendo de um lado e o Theo Brilhantina e o Zima movendo do outro. Só que eu só vim saber disso aqui. Aqui em São Paulo tinha um projeto que chamava A Gente Faz a Festa, que era Pericão, Thiago e Krigor. E aí, Exalta 30 anos, hashtag Exalta 30 anos. Então todo mundo começou naquela coisa, puxa, é o Exalta, não sei o que, barará. E aí quando começou esse lance, o pessoal falou, pô, peraí, tem o Krigor, tem tal... tá separado. Calma aí, cadê o Brilhante? Pode crer. Aí que começou... será que tá tendo uma briga e tal? Só que aí, você pode me corrigir, por favor, me corrigir se eu estiver errado. Porque eu sou um amante da história. Tô falando de Exalta Samba. Você sabe o que é teu tatuagem? Caraca, meu. Eu sou um amante dessa história aqui. E tudo que envolve eles, tanto Exalta Mania. Eu sou maluco. 100%. Psicopata. Eu amo muito. Não é só pela minha parte. E eu costumo dizer isso pro povo. Eu falo, gente, é muito fácil agora parecer pro povo que eu sou Exalta maníaco, né? Mas pô, é muita coisa. E toda essa história, esses movimentos sempre me interessaram muito. Depois que eu fiquei por dentro da história, eu tive alguns pontos de vista. Mas, no geral, eu não tinha nem que opinar, porque eu acho que só quem sabe da quentura da panela é o cabo. Então, só quem sabe que o que aconteceu foram os caras. Mas, assim, a gente faz uma leitura daqui, faz uma leitura de lá. Então, quando eu vi que tinha esse racha, quando eu tomei ciência desse racha, eu vou te falar quando e como e porquê, e que eu acho que foi o estopim dessa treta toda. Não sei se você vai concordar. Aquela matéria na Record, que saiu... Aquilo ali... Coruja, aquilo ali foi o estopim da treta. Tipo assim, ó, podia ter uma treta judicial. O Thiago lá no Nordeste, irmão, pedir depoimento. Eu acredito, tá? Vou falar o que eu acredito. Tinha uma treta, uma briga judicial, porque eu acho que é isso, eu acho que é aquilo dos caras mesmo. E eles estavam na época, eles podem fazer isso porque eles estavam, isso não me interessa. E aí tava esse negócio. Só que aí, quando a bendita da Record chegou e falou assim, não, vamos fazer agora, volta o Retorno do Exalta, com exclusividade. Só que assim, eu não sabia, menino, né? Eu tinha 20 anos, eu não sabia, mas não sabia. Eu não tinha noção que o staff do Exalta não ia tomar como é que eu posso dizer, cara, sem jogar contra o meu pessoal? Eu sei o que você quer dizer. Eu imaginei que o staff, né? Um pouquinho daquela... Pra que não levasse, porque Record, irmão, que não levasse pro lado sensacionalista. Tá ligado? E na época eu imaginei, pô, cara, é o Zima, né, meu velho? O cara tem 39 milhões de anos vai direcionar ali na rua, mesmo vendo que era Record, e mesmo vendo ali no dia da gravação, algumas coisas que dessem margem pros caras fazer sensacionalismo. Falei, mano, eles vão aprovar a matéria antes. Cá comigo mesmo, lá no meu auge dos meus 20 anos, sozinho, lá no Campestre, em Santo André. Eu falei, mano, tá, depois de tudo que acabou, porque eu vou te contar o que aconteceu lá na gravação. Não, falaram algumas coisas aqui, mas que eu acho que vão editar, mano. Porque assim, o Zima vai tomar controle e falar, tá pronta? Manda aqui. Vai passar pela assessoria. Isso que eu ia te perguntar, no dia dessa gravação, não tinha nenhuma assessoria ali acompanhando? Não tinha o Zima? Acho que o Zima estava
Com assessor. Pra me falhar um pouco a memória. Não, mas eu acho que não tinha assessoria. Acho que o Eu acho Zima que não poderia tinha estar. assessoria. Eu também, eu não tô conseguindo me lembrar, Coruja, eu tô puxando aqui na minha memória, mas eu acho que não tinha assessoria Caramba. nessa época. Mas eu achei que pós-final, edição final, que eu acredito que tenha que ser isso com um assunto tão delicado. É diferente disso aqui, ó. Cara, estamos aqui num papo que Não, eu converso em qualquer numa lugar. história muito, né? Tá aqui que eu falo, esse papo que eu tô tendo com você, milhares. É milhares, porque eu tenho alguns milhares de pessoas me seguindo, já ouviram várias vezes Sim. isso. Em vários podcasts, eu contando, não desse jeito, de outras formas, mas eu contando como aconteceu essa bendita matéria na Record, que eu sou indignado até hoje. Todo mundo é indignado. Tanto o lado do Theo e Brilhantina, Os dois lados, né? quanto o lado de lá. Todo mundo é indignado com essa matéria. E aí eu falei, pô, os caras vão ter tato, porque foram ditas algumas coisas aqui que pegaram no emocional de alguns integrantes. Impossível. E o cara fala só que, pô, como é uma parada pra botar a turnê na rua, pra vender show, pra dizer que o Exalta tá de volta, não vai ter esse cunho sensacionalista. Ah, não vai ter, não. Rapaz. E aí eu falo com todo mundo. Vai vendo. A gente tava essa linha tá certa, né? De conversa? É isso? Tá. Eu tô viajando. Eu sou esse cara. Vou falar que eu tenho TDAH que tá na moda, não, mas eu sou distraído. Não, tá. Tá bem, tá bom. E aí, tipo assim, a gente tava com uma expectativa muito grande, cara. Porque a gente tava com shows na Bulls. Foi uma temporada. Eu tô aqui pensando, olha pra sua assessora, ela vai. Não, mas a gente confia totalmente. Não, mas tá de boa. E volta a dizer, tudo que eu tô falando com você aqui, eu falaria abertamente com meus stories, porque você vai entender o carinho que eu tenho nisso tudo. E aí eu falei assim, pô, vai ser muito bacana, porque a gente tava com poucos shows, porque assim que o grupo saiu, criou-se uma expectativa de repente ter algum outro remanescente vocalista. Sei lá se o Krigo ia fazer parte, ou o Krigo ia estar numa turnê, não sei. E aí viram que não, seria uma formação nova, que éramos Magrão. Tá vendo, Magrão? Chamo tanto que Nego Branco, Romero Ribeiro e eu, os cantores, né? Pronto. E tá, aí mãe, ó, vai passar agora domingo. No domingo espetacular, cara, tava escrachado que ia ser sensacional. E só os spoilers já dá e assim, ó, nesse domingo, a história do retorno depois de não sei quantos anos. O Exalta volta, e vocês vão ver a realidade do grupo, que não sei o quê. Essa era a chamada, né? Vocês vão ver a realidade do grupo. Tá, mas vamos lá. Mãe, Serrinha, Congonha, Cajueiro, São José, Madureira, Oswaldo Cruz, Irajá, Varlobo. Nossa, ó, vou passar no domingo espetacular, pô. Lógico. Pô, tá maluco? Fiquei felizão. Todo mundo aí na atividade e vai passar no domingo espetacular. Beleza, aí o programa começa. Aí passou a matéria, eu lembro como se fosse hoje, Coruja. Passou a matéria e agora... Vamos falar do retorno de um grupo que tem mais de 30 anos. A realidade de um grupo que está recomeçando e artistas consagrados que já estão cantando em casa para 6 milhões de pessoas e tá tudo ótimo. E outros coitados que estão aqui arrastando a bunda na guia, sofrendo muito, meu Deus. De camiseta branca. E eu aqui, ó, televisão. Eu tava assistindo a televisão, olha pra mim. Ó, você que tá em casa, olha assim, eu tava assistindo a televisão. Aí pipoca aqui, ó. Com vocês agora, o grupo que tá sofrendo, tá passando fome, que tá todo mundo assim, mas como que tá acontecendo, gente? Mas que isso? Aí eu peguei o telefone e falei, Zima, o que é isso? Ele, não sei, Jefinho, eu não sei o que tá acontecendo. Eu falei, você não viu? Eu falei assim, não vi. Enfim, cara, e pintaram a gente como uns pobres coitados que carregavam o seu instrumento. Você vê a realidade do grupo, num camarim, bem michuruca, e comendo um picolé, 3 pedaços de linguiça e 6 batatas frias, murcha. O Exalta. E no Espaço das Américas. Pericão, com um show com 60 milhões de gente, num sucesso todo, ganhando o Grammy Latino. Fizeram assim. E, mano, obviamente que os caras pintaram como se os caras estivessem atrapalhando a gente. Mas por trás disso tem o quê? Uma briga judicial, porque os caras foram por coisa, não querem deixar o Exalta trabalhar, e o Exalta, coitado, passando fome, não pode. Foi ruim pra todo mundo, mano. Com certeza. Foi ruim pra todo mundo, assim, de uma forma estratosférica, que só acendeu a questão dos caras lá com eles. Gente, eu tô colocando um pouco de romantismo na história, não foi... A Record não falou que a gente tava passando fome. Só que tem trechos da entrevista que o Theo se emociona e aí fala que, pô, que passou por dificuldade na época que o grupo não tava e tal, que não sei o quê, que dentro do contexto
ficou parecendo que nós estávamos muito ruim, mano. E assim, e como se os caras, Pericão, Thiago, é muita gente, meu Deus, na minha vida. Perdoem, calma aí que eu vou acertar. Pericão, Thiaguinho e o Pinha fossem um culpado, eles pintaram assim, resumindo, culpado por Exalta estar passando fome. Foi o grosso modo da matéria. Vilões. Vilões e a gente miseráveis. Então foi ruim pra gente que a gente não era miserável nenhum, e ruim pros caras que os caras não eram vilões nenhum. Ali tinha uma questão deles, porque foram muitos anos juntos, e cada um tem sua versão da história. Naturalmente, tem desentendimento na família. Eles tinham esse bagulho, só que a Record pintou como se fosse lado A contra lado B, só um vilão que tá bem sucedido, estourado, os outros são os miseráveis, estão passando fome, não conseguem trabalhar, porque os outros caras estão estourados e estão pisando na cabeça. Foi ruim pra todo mundo, pros dois lados da conversa. E ali foi que acendeu na minha cabeça. Isso é coisa que eu acho, tá, gente? Estando lá dentro, que acendeu essa discussão, essa treta enorme. Eu acho que Gente, tudo bem. o estúdio é aberto aqui, então passam pessoas que podem assistir. Eu acho que, de repente, isso só... se tinha ali alguma mágoa, isso só cristalizou isso, né? Eu acho que por isso que andou por tanto tempo essa parada, sabe? Assim, a edição, a condução, foi muito feio o que aconteceu. Você acredita, depois de tanta coisa que foi exposta, né, ali, você acredita que é a pergunta que mais fazem para eles lá, né, pro Pericão, pro Thiago, tal, Krigor também. Você acha que há condições de uma aproximação para fazer sei lá, que seja uma turnê? Eu acho que ter uma sequência não, mas de repente uma turnê resgatando aquela formação. Você acredita que isso um dia, de tudo que você viveu, você ouviu, acompanhou, deles, um ano, assim, uma turnê de um ano, vamos colocar, fazer as capitais, 12 shows, vai, 12 Cara, shows. Você acha que haveria condições já tiveram conversas, no tempo que eu tava lá, tiveram conversas para fazerem uma turnê e tudo mais, e a postura do pessoal que eu estava, que era o Theo e Brilhantina, é que assim, se tivesse que ter, fariam, sabe? São abertos a com uma conversa e tal, faria. Agora, eu não consegui ter contato direto a ponto de saber realmente qual que é a opinião do Pericão, do Krigor, do Thiago, mas eu acredito que depois de tanta coisa que aconteceu, e temos também o fato do Thiago, sei lá, o Thiago hoje é o maior artista do Brasil no segmento, quiçá do Brasil. Sim. Em todos os gêneros, sabe? Sim. Eu sou muito fã do Thiago, ele deixa isso explícito em todos os lugares. É a maior label do país hoje. Uma das maiores turnês da parada toda, e eu sou muito orgulhoso, porque é do pagode, é do nosso bagulho, do nosso samba. Nosso povo. Então eu acredito que ele, não sei, de repente dentro dele ele não precisaria mais de remexer em coisas que de repente o feriu lá atrás, sabe? Eu acredito que por essa não necessidade dessa autoafirmação eu acho que o Thiago não, acredito que o Pericão também, eu acho que o Pericão tá num momento incrível, não sei, cara, eu não sei porque eu tenho muito pouco, quase nada, nada de contato com os caras lá. Você chegou a conversar com o Thiago, sim. Thiago, sim, no camarim. E o papo foi legal? Assim, sensacional, sensacional. O Thiago é incrível. Ele é incrível. E eu fui num trampo que acontecia ali, se eu não me engano, na áudio, era o Tamo Junto. Sim. Que era Thiago e Turma do Pagode. Sim, Thiaguinho e Turma do Pagode. Sim, toda terça. Toda terça. E aí eu cheguei lá numa terça com o Felipe Bispo, que era o produtor lá no... O Felipe. Produtor, não é que é produtor até hoje ainda, mas ele... A gente fala assim, Felipe, mas o povo que não tá... Felipe Bispo. O pessoal chama ele de... Ele tem um apelido horrível. Ele tem um apelido horrível. Eles chamam ele de Talarico, o apelido do Felipe. Horrível, Felipe, seu apelido. Horrível. E ele é meu compadre. Ele é padrinho da minha filha. E aí nós fomos parar lá. E aí o Gabriel Barriga, se eu não me engano, deu um toque pra alguém, né? Leva o Jefinho lá que o Thiago quer falar com ele. E aí chegando no camarim, como se fosse ontem também, que foi o dia mais feliz da minha vida, que eu conheci o Thiago.
Tava o Thiago Abravanel, Thiago Abravanel. e aí o Adriano, que eu, se não me engano é o produtor do Thiago e tal. E o Dri, sim. E o Pinha. E aí o Pinha tava de canto. E aí o Thiago foi lá no altar dele, aí falou com Mamãe Aparecida e tal, aí pediu pro Adriano fazer um gin. Ó, eu tô contando literalmente como é que foi, acho que isso eu nunca contei. Acho que essa resenha eu nunca contei. Aberto, televisão, podcast. E aí ele, você bebe o quê, neguinho? Eu falei assim, eu não bebo. E na época eu só bebi Skol Beats. Eu vi que era um gin e tal, e eu não sabia como é que eu ia tomar gin. Ele, não, você vai tomar comigo, nós vamos bater um papo. E aí ele pegou um ginzinho, eu peguei um ginzinho, assim, na moral também, aí ficamos tomando, aí conversando, ele chamou o Pinha. Aí o Pinha no primeiro momento não quis vir muito e tal. Depois o Pinha chegou também, bateu um papo 1000 grau. Pô, cara, é porque é isso, é aquilo outro e tal. Pô, achei meio pá, do jeito que foi, sei o quê, mas eu só ouvindo, mano, não falei em momento nenhum, falei nada. E assim, ouvindo legal, só prestando atenção. Mas assim, no final das contas, tá? O Thiago falou, muita sorte, você vai precisar de muita sorte. Deus abençoe seu caminho aí, o que eu quero pra mim, eu quero pra você e tal. Eu guardo isso aí, tirou uma foto, postou no Instagram dele. Pô, Com a parada escrito conversamos. Vai ser editado, eu vou te mandar, você vai postar essa foto ali. Pô, massa. A foto é essa. Caramba. É essa. Vai aparecer a foto agora. Foi essa foto aí, eu bem menininho. Ele postou conversamos, aí eu repostei e tal. E eu fiquei muito feliz, cara. Fiquei Thiago, muito feliz. Pinha, né? O Pericão. Então aí depois, posteriormente, eu tive um problema com o Pinha. Depois que ele foi no Leandro Brito. Aí falou que Magrão e eu éramos cover. E eu fiquei muito chateado com isso. Porque eu nunca ataquei. Eu sempre fui muito fã, tipo, sempre foi uma briga que nunca foi minha. Sim. Sendo que aí o Pinha, segundo ele, com a parada de tipo assim, não, eu só quis dizer que vocês eram pra cantar coisas de vocês e tal. Sendo que a gente tinha muita coisa autoral já gravada, pô. Tá ligado? E num sistema onde nós sempre apanhamos tanto, tomar porrada de um dos caras que, pô, tem grande influência em cima da opinião, formador de opinião, como o Pinha presidente, eu fiquei muito chateado. Porque a gente nunca de forma... Eu digo a gente, Magrão e eu, tá? A gente, Magrão e eu. Não Théo e Brilhantina, Magrão e eu. Jefferson e Ítalo. Nunca atacamos ou defendemos algum lado abertamente pra ninguém. Então quando ele diz... Não, porque, pô, vai morrer sendo cover. Isso me doeu como fã e como cantor e como artista. E aí eu fui e me posicionei. Foi a única vez que eu me posicionei. E depois a gente conversou no direct e tal, ele explicou o lado dele, eu falei meu lado e tal, enfim, eu não carrego nada do Pinha assim, mas foi a única coisa que existiu. Ah, já existiu alguma coisa dessa treta toda? Existiu? Não. Da treta dos caras, não. Porque quem sabe da quentura da panela é o cabo, volto a dizer. Agora, a única coisa que quando eu fui citado, e na verdade, se eu sou citado, eu acho que deixava passar batido. Mas porque falou do Magrão. O Magrão vai ser cover. Como é que o Magrão é cover de alguém? E hoje em dia, a maior felicidade da minha vida é ver o Pericão indo no programa do Leandro Brito lá e falando que o Magrão é um filho musical dele, que ele é muito fã do Magrão. Então, assim, sabe, é uma questão, foi bobo aquilo ali. Não precisava realmente dessa exposição de repente, sei lá, expor o Magrão, expor a mim. Enfim, mas porque ele é muito influente. Conseguiram conversar. Tá zerado. Não, a gente conversou pelo direct, pessoalmente ainda nunca nos vimos depois Nunca disso. se encontraram? Depois disso não. Tínhamos nos visto anteriormente a essa treta, cantamos junto, e ele sempre deu moral cantando junto. Pô, Jefinho, isso aqui, Magrão, isso aqui. E eu me assustei quando eu vi isso no podcast, porque nunca foi a postura dele para conosco, tá ligado? Eu falei, qual é, Pedro? Pô, tá de mano pro caralho, qual foi? Eu fiquei assim, com essa sensação, já fui cria. Surpreso. Eu falei, pô, não é isso, mano, a gente tá só trabalhando, a gente gravou um montão de coisa inédita. Mas aí eu falei com ele, expus o meu lado, ele expôs o dele, e acredito que hoje, pelo menos do meu lado, eu não tenho absolutamente nada, acho que o dele também não tem, até porque são outras fases, outros momentos, nem no Exalta tô mais. Só que nesse momento sim me incomodou muito e eu me posicionei de forma bem visceral, inclusive. Tá vendo que o papo tá bom hoje aqui, né? A gente tá se prolongando, eu sei que você aí em casa tá curtindo. Porque o rapaz tem muito conteúdo. Gosto de gente assim, pra gente poder falar. Ó, segura aí que daqui a pouquinho tem mais um pouquinho. A gente tem muita coisa ainda pra falar. Tem muita É que são 9 anos de Exalta, né, gente? Então, isso são coisas que o pessoal quer saber. Acho bacana, eu acho legal. Aqui a gente tem que ser totalmente transparente.
Acho que não pode ter esse negócio não, até porque eu já tive aí no seu lado, e às vezes a gente fica até com meio receio de perguntar determinadas Tocar coisas em e tal. feridas, né? E eu acredito que não, eu acredito que quando a ferida é sarada, ela não dói. É isso aí. Então, ó, segura aí que daqui a pouco, depois do nosso próximo bloco, a gente vai falar mais com o Jefinho e vai ter mais Exalta Samba também na conversa. Valeu! Esse é o Dentro da Quebrada. Aqui a gente também fala de coisas do coração. Vou abrir uma agora que é a hora, hein? Só na hora da dor você vem me dizer. Só na hora da dor que eu sirvo pra você. Voltamos aqui para o programa Hora do Coruja pela TV ABC Brasil. E assim, entre uma Stalpen e outra, estamos aqui conferindo, né, o pagode do Jefinho. Que projeto massa, hein, meu parceiro? Esse aí é o Dentro da Quebrada. Projeto esse que eu tenho um carinho muito grande. Eu costumo dizer que aí foi onde... Dentro da quebrada. Dentro da quebrada. quebrada. Foi aí que começou, que despertou em mim realmente a vontade de fazer um projeto meu, né? Só meu. Porque eu sempre fiz parte de grupos, né? Certo. Foi o Estilo de Ser, Estilo o de pessoal já Ser. sabe muito bem. E o Exalta. E aí foi onde eu enxerguei que, de repente, eu poderia fazer a parada totalmente genuína, totalmente da forma que eu acredito que tenha que ser. Com a aí sua foi identidade. com a minha identidade. E o Dentro da Quebrada, ele conta muito sobre mim, né? Aí a gente muita gente acha que é no Rio de Janeiro, por esse complexo, porque a geografia ali do Macuco, inclusive um grande beijo para toda a comunidade de Macuco, que fica lá em Mauá, a geografia é muito parecida, semelhante às comunidades lá do Rio de Janeiro. E aí a gente escolheu esse lugar através do Evander. O Evander eu sou o padrinho de casamento dele, um grande irmão, um amigo da minha vida, amor da minha vida, o Evander. E ele me apresentou a galera desse time aí do Belenense, o presidente do Belenense. Tô vendo aqui que você tá com uma camisa de time. Isso, lá do Belenense, um time de várzea lá de Mauá. Aí o Lelê também, que já jogou no Belenense, enfim, um grande parceiro nosso, fez toda uma movimentação. A gente conseguiu patrocinadores para financiar esse projeto aí. O Renato foi o Renato Filmmaker, filmou, né, esse Filmmaker, ele filmou isso daí, Renato Silva, filmou, fez um preço que não fez um preço, simplesmente para custo. Simbólico. E o Rafa, não sei se você chegou a conhecer o Rafa, cara. O Rafa, técnico de som que trabalhava com o Rodriguinho, que a gente acabou perdendo ele no final do ano passado. Sim. Sabe? Rafa técnico. Saudoso Rafinha, teve um... E ele que gravou esse trabalho, o áudio também fortaleceu, só custo, enfim, a gente gravou todo esse trabalho aí com cerca de 2 conto, a gente gravou. E o Tafarel, o nosso querido Tafarel, não sei se você conhece o Tafarel também, que tem um estúdio, Born Music Studio, fez a finalização, mix e master desse trabalho aí. Cara, isso aqui foi na época então da pandemia, você conseguiu... Isso. Nossa, já tô vendo umas carinhas conhecidas ali, aquele Cavaco... O Filipinho do Cavaco, Abner Vasconcelos no violão, Igor de Golinha, que toca hoje com o Salgadinho, o Tico, que toca com o Exalta, o Tigrão Oliveira, que é primo do Abner também, o Biu, que toca no Exalta Samba também, e o nosso querido Rafael Cursino, que é um cantor, tem um trabalho também solo maravilhoso. E aí o pessoal, o camarote na outra laje. Eu sou muito orgulhoso desse trabalho. Muito genuíno. Aí eu consegui vender a minha verdade, que eu gosto de tocar também. Futebol, né? Você vem do futebol, você foi boleiro, né? Isso, bati uma bola. Não cheguei a ser profissional, mas corri em alguns lugares aí. Ó, eu tava com o pessoal do Façanha aqui também, a gente tocou nesse tema, né? Que a galera do samba sempre... Samba, a maioria... Comentam que a maioria dos sambistas é um cara da bola frustrado que não deu certo no futebol e de repente já estava ali no pagode. E o jogador gostaria, se não tivesse outro trabalho, seria pagodeiro. O Neymar falou uma parada dessa no podcast. Se você não fosse jogador, seria da noite, ia ser cantor. Tá, cara, muito conectado. Né, eu sou muito orgulhoso desse trabalho. Pra quem não assistiu, corre lá no meu canal do YouTube, Pagode Jefinho, Dentro da Quebrada, Coruja, você está convidado a assistir. E o Dentro da Quebrada vai virar uma label. Então, isso que eu ia te perguntar. Seria tão massa se tivesse esse projeto rodando por aí. Isso, né? É a nossa intenção. Daria até para poder fazer dentro das quebradas, porque eu venho do samba de comunidade. Eu comecei o meu trabalho, logo que eu conheci o Arlindo, né, foi através da galera do Samba da Sedinha. Não sei se você pode crer, conhece, sim. Do saudoso Joel. E foi lá que eu comecei a ter contato com os cantores e muito compositor. Uhum. Então, Douglas Sampa,
Carica, Toninho Gerais, tudo passava por lá, né? Só E monstros o sagrados. samba dentro das comunidades, ele é muito forte, né? É. Poderia dizer o Pagode da 27, Sim, sim. o Bate Fundo, não sei se você Isso, conhece. conheço, aqui da em São Zona Sul Paulo. de São Paulo. Conheço Que muito. massa, cara, pô, rodar essa lei. A intenção é literalmente essa. A ideia, porque a ideia vem pronta, né? A ideia já vem pronta. Se é o pagode de afim dentro da quebrada, nada mais justo que fazer eles nas quebradas. E o dentro da quebrada é um termo que a galera aqui de São Paulo usa, né? Pô, vou lá, tava lá dentro da quebrada lá e não sei o que, pá. E eu peguei essa parada e falei assim, pô, dentro da quebrada é um ótimo nome. E daí a gente usou pra esse projeto e eu pretendo carregar ele pra... Como que é lá no Rio? Você é carioca, você é de Madureira? É, Madureira. Como É, favela, que é? pô, chama Favela? favela. Pô, vou lá na favela no morro. Pô, tava lá no morro lá. A gente tem a impressão aqui em São Paulo que vocês falam muito comunidade. Não, comunidade não. Comunidade não usa comunidade. É mesmo? Pô, tava no morro lá no morro lá. Morro. Ô, pô, o moleque mora na favela lá. Assim, que fala. Ah. Favela e morro. Favela e morro. É, aqui a gente fala muito favela e tem quebrada. a gíria quebrada. Pô, É. da quebrada. É. Tal. Hoje eu uso muito a gíria quebrada. Eu acho maneiro a gíria quebrada. Você se identificou Pô, com na minha o pessoal quebrada. aqui em São Paulo? né, Muito, Jefinho? cara. Muito, muito. Você mora aqui? Moro em Santo André. Opa, alô ABC. Ah, então tá no quintal Você de entendeu? casa. Tanto, Coruja, que eu jurava pra você que o estúdio fosse lá. Lá, né? Alguma coisa, não sei se foi o nome. Parece que é ABC. Deve ser aqui Você no sabe ABC. que o início do nosso programa, até os 4 primeiros programas, eu gravei em Santo André. Pois é. Aí, como a gente, né, tal, eu gravo aqui em São Paulo também. Não, né, sim, perto mas de bem casa, legal, lugar Mas a gente maravilhoso. fortalece muito lá, inclusive. É. Tem muitos nomes do ABC, né? A gente Nossa, esteve lá recentemente. É, o ABC é um O berço, ABC né? é um berço. É um berço. E eu digo ABCD. do samba até. ABCD, que o pessoal de Também. Diadema, o pessoal de Mauá também Né? Mauá. faz um samba. A gente tem um pagode, chama Resenha de Segunda, lá em Mauá. A galera do futebol, alô Leozinho, Auê, alô É mesmo? Dudão, é. Onde? Rola lá no Barão Ball. Lá, Barombol? lá no Barão Ball. Barão. Lá em Mauá, ali Em perto do Mauá. Taíra, ali é. Ó, a galera que tá aí na proximidade, que dia cara. que rola lá? E toda última segunda-feira do mês. Ô, A galera tem um futebol e aí se reúne na última pra fazer esse pagodão lá, resenha de segunda. E tem também um projeto gravado, tem 2 audiovisuais gravados no YouTube. Resenha de segunda lá no Opa. YouTube, lá a galera vai Que conferir. massa, meu parceiro. Tem a resenha de segunda lá do Rio de Janeiro, né? Do meu paizão, do Flávio Mildinho, que eu chamo ele de paizão. Bom, você tá com uma agenda aí, eu já vi que você tem agenda aí, cara, em Curitiba. Isso. Como que tá Mato aí? Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Você viaja o Brasil, né, meu parceiro? Minas Gerais, lá no Rapaz. Paraná, graças a Deus. Cara, eu digo, eu devo muito ao grupo Exalta Samba, obviamente, por conseguir amplificar, reverberar meu som, ao pessoal que me segue muito, e o Rafa Ferreira, inclusive eu quero mandar um beijo pra toda a galera da Legend Music, que é o meu escritório, que tá lá comigo hoje, ao Rafa, ao PH, a Karina, a Laísa, que eu chamo ela de Lápis, já ia chamar de Lápis de primeiro, né? Mas a Laísa, a Lápis, a Carol, o pessoal lá de Floripa, tem sede em Floripa, mas também tem um estúdio aqui em São Paulo, tem um escritório que aqui em massa, São hein? Paulo, lá na Zona Sul Estúdio também. Na Zona Sul? É, então a Legend tá ramificando esse trabalho. Massa, e me a ajuda- galera da Legend. É. Que lugar Fala- da Sul? Que lugar da Sul? Ali perto de Congonhas. Interlagos, casa. perto de Interlagos. Perto de casa. Perto de Interlagos ali, aquela região Que ali. massa. E a Legend é uma família, né? E o pessoal tem me ajudado muito a dar esses primeiros passos e fazer com que, graças a Deus, a gente viaje esse Brasil inteiro. Ô, Jefinho, como que foi a decisão? Pô, você é um cara que se identifica tanto com a discografia do Exalta. Pô, 9 anos você interagindo com essa história. E aí, esse momento de você chegar e falar assim, gente, agora mais um ciclo que se encerra, entre aspas, e Sim. você vai partir para outro. Então, na verdade, Como foi essa decisão? desde esse trabalho que nós acabamos de ver, do Dentro da Quebrada, eu já estava no meu coração que eu precisava, de alguma forma, expressar essa minha vontade de fazer algo meu, do meu jeito, desde esse trabalho. E aí o Exalta passou um tempo sem trabalhar, o Exalta nos ajudou a segurar as pontas durante um certo tempo da pandemia, só que todo mundo sabe que a pandemia durou muito mais tempo do que imaginávamos. Imaginava. E aí, quando o Exalta não conseguiu mais segurar minha onda, eu fui sozinho pra rua. Fui fazer pagode, que é a Legal. única coisa que eu sabia fazer. Pagode, cantar, tocar. Isso foi me dando caminhos, foi me dando lugares. O pessoal foi gostando do meu jeito de tocar, porque no meu pagode Jefinho, hoje no show, no Exalta, na turnê Jefinho Primeiro Encontro, eu canto muito mais solto. Eu quase não pego pra tocar.
Só que nessa época eu fazia pagode. Eu pegava meu reco, vorguia do lado, sem repertório, dá um dó maior, dá um fá, dá um ré, dá um mi, dá um sol e vamos fazer o pagode. O pessoal gostava muito disso. Gosta muito disso até hoje. E aí começaram a me contratar para alguns lugares que me deram condição de me manter em São Paulo. O Magrão já não tinha esse campo de trabalho. Tanto que o Magrão voltou para o Rio de Janeiro antes de sair do Exalta Samba. Voltou para o Rio porque não conseguiu segurar as pontas aqui. E aí apareceu a proposta para ele e tudo mais, e aí já ia entrar outro cantor, não era uma ideia que a gente comprava muito, de ter 3 cantores e tal. Ele, vou seguir um caminho, pintou uma parada melhor para mim, para minha família. Eu falei, tá certo, vai lá e tal, não sei o que, mas eu vou ficar porque eu acho que os caras vão precisar de mim quando acabar essa confusão toda de pandemia e tal. Sendo que eu sempre fiz trampo no paralelo. Chegou um dado momento que isso começou a incomodar os caras. E no final das contas, para fazer um resumo um pouco maior, eu tinha show num determinado lugar, isso incomodou o escritório, aí colocaram meio que a situação, pô, ou fica fazendo a sua parada no paralelo, ou fica aqui. E eu optei por fazer minha parada solo, porque... porque assim, Coruja, pra ser bem sincero, eu vejo nossos caminhos muito distantes. O Exalta é um grupo consagrado, é um grupo maravilhoso, é um grupo gigante, é um grupo que eu carrego na minha pele, no meu corpo, na minha alma, na minha cabeça, na minha mente, no meu coração. Mas eu acredito que os remanescentes, Theo e Brilhantina, já tenham vivido tudo que a música pode proporcionar. Então as ambições deles não eram as mesmas que a minha. Eu sou louco, não que eles não tenham essa ambição, só que ter a ambição é uma coisa, ir atrás de fazer isso acontecer é outra, meu irmão. Ir pra rua, ir pra tentar fazer um trampo pra vender bilhete, tocar em casa pequena, tocar em palco pequeno, que vai ser pouco, estrutura, que contratante vai dar trabalho pra pagar, e que não sei o que, e apanha daqui, apanha de lá, e eu acho que os caras, e de repente eles estão até certos, não precisam mais passar por isso. Então o circuito do Exalta hoje é de 98,9% de prefeitura, formatura, corporativo, prefeitura, formatura. E eu quero viver, ter uma casa lotada com sold out, com música que os grupos tocam na rua. Isso exige um outro tipo de trabalho, você sabe muito bem. E eu sei que de repente os caras não querem fazer hoje, ou de repente se querem, quando vê como é que tem que fazer, não tem mais tanta disposição. E tá tudo bem também. Só que eu querendo estar nesse lugar de rua, de mercado, de estar junto com os caras, de ir pro pagode do parceiro, você não me chamar de não sei o quê, eu preciso seguir minha carreira. Jefinho, sozinho. Isso eu entendo perfeitamente, né? Se desafiar também, né? Sim. Você é muito rua, é claro isso, tal. Mas aí você abre também essa questão. Bom, agora sou eu. Sim. Agora eu que as decisões. Como que foi para você deixar essa estrutura que de repente tinha, tal, e agora falar, cara, eu tenho que agora é no meu nome, venda de shows, sei lá, uma assessoria. Pode crer. É um desafio também. Você estava já preparado para isso? Então, você tá com algum empresário? Volto a dizer, aí vai entrar a Legend novamente, a Legend Music. Nesse meio tempo porque eu tô fazendo um resumo por conta do nosso tempo, mas Sim. Houveram algumas conversas antes, porque eu já tinha isso no meu coração, acho que 2 anos antes de eu sair. E aí eu tive uma primeira conversa através do PH, que é um dos meus sócios hoje. O que eu tenho são sócios, que é o PH e o Rafa. Sócios que eu digo no âmbito profissional, porque de vida são meus irmãos de vida agora. Eu ando com o Rafa pra cima e pra baixo, não tem um dia que a gente passe mais de 2 horas sem se falar. Inclusive um beijo, Rafa, um beijo, PH, um beijo, Karina. Rafa, cadê você aqui, né? Amo vocês, obrigado Legend, obrigado a toda a estrutura da Legend, enfim. A Gi também que tá com a gente, que hoje posso dizer que é uma Legend, mas ainda vai ser mais Legend ainda, mas ainda já é uma Legend. Tá junto com a gente. Dela, viu? Mas essa aqui é minha parceira de longa data, que não larga minha mão não, né, Gi? Larga minha mão, Gi? Gi que está agora ela também tá se desafiando, se colocando aí com assessoria, na com Veloso Assessoria. Veloso Assessoria, tem lá o Instagram, você vai, confere aqui. Então, artista, você que também aí Exatamente. Você que quer ter visibilidade e amplitude nacional tem que procurar uma boa assessoria. Já tem experiência no mercado, já lidou com grandes nomes aí, então ela vai saber conduzir, cuidar aí da sua carreira com um baita carinho. Exatamente. Tá aqui passando aqui os arrobas aqui da mulher para cuidar da sua carreira.
E por mais que você ache que é distante ter uma assessoria de imprensa, pelo contrário, você pode entrar em contato e você vai ver que é muito diferente do que você pensava, viu? E faz a diferença. E faz né? toda a diferença. Senão eu não tava aqui batendo esse papo maravilhoso com você, Coruja. É verdade, isso é verdade. Aí vamos voltar pra lá. Aí Rafa, PH, enfim, conheci. E são um cara que falaram, ó, vamos comprar seu sonho. Comprar o seu sonho, que eu digo é correr junto com você nesse sonho aí. E hoje eu tô com esses caras que literalmente estão virando a chave na minha cabeça, virando a minha vida pra um lugar e pra um lado que nem eu sabia que realmente existia, sabe? De raciocínio, de virada de chave. E quanto a trabalho, pessoas que querem vencer tanto quanto eu. E isso é o mais legal. Pessoas que olham pro desafio e falam assim, vamos pegar, pô. E foi o que eu fiz. Eu sou o cara que, se a gente vai uma pelada, eu vou bater o pênalti. Se sofreu o pênalti alguém, eu vou falar assim, me dá, que eu que bato. Eu sempre fui esse cara. Sempre fui o cara de querer entrar em disputa pra vencer. Então, quando eu vi essa possibilidade de fazer minha carreira solo, falei assim, vai ser mais um desafio de vários que eu tive, de vários que eu terei. Então, assim, obviamente que eu criei uma estrutura financeira, se é, de repente, uma questão que você tem ou alguém tenha, para poder suportar a dor desse primeiro momento, junto com meus sócios, a gente bolou um plano para que isso ocorresse de forma um pouco mais tranquila, para que não tivesse dano colateral nenhum para minha família. O facão. E estamos indo pra pancada. Agora Cara, a gente tá indo aí com sangue muito... no olho e com faca no dente. É isso que eu ia falar agora. Que é o que a gente vê, o brilho nos seus olhos, sabe? A faca nos dentes. E eu acho isso incrível, cara. Essa motivação, que você tem pela música, pelo seu trabalho. Sim. Isso daí é muito bacana, porque você poderia estar numa zona de conforto ali. Exatamente. Né? Pô, tá entrando e eu acho isso incrível, cara. Parabéns, muito, muito bacana. A gente até falou um pouco aqui no off sobre a questão da questão da figura pública, de modo geral, da importância, da referência. E você é um cara que você inspira, né? Pelo seu trabalho, pela sua postura, pelas suas conversas. E mais uma vez aí, essa sua virada de chave, eu acho que vai inspirar muita gente que está assistindo, que às vezes está numa zona de conforto, seja qual for a área. A gente está falando aqui da música. Exatamente, de forma ampla. Porque eu acredito mas planejar e, cara, vamos para cima. E é muito importante esse papo, porque às vezes a zona de conforto, o termo zona de conforto nem... Como é que eu posso dizer? A zona de conforto nem sempre é confortável, sabe? Às vezes ela é uma zona de conforto, talvez não seja nem para você, sejam para seguranças que você acha que você não vai ter se você tentar algo a mais. Você consegue me entender? Sim. Por exemplo, eu tenho família e de repente não era nem tanto em mim que eu pensava. Tipo assim, às vezes eu estaria muito mais feliz tentando algo que eu tinha medo de tentar por conta da segurança que minha família tinha. Só que a gente não sabe, a única incerteza que eu tenho na minha vida, uma das grandes incertezas, é do amanhã. A gente não sabe do amanhã, não sabe se amanhã a gente tem a oportunidade de um bom dia, não sabe se amanhã a gente tem a oportunidade de respirar novamente. Então sofrer por um futuro que nem existe, para uma pessoa que não sabe nem se tem uma segunda chance de viver, eu acho muita covardia. Resumindo, eu acredito que a gente tem que tentar aquilo que o coração pede pra gente fazer. E eu cheguei no ponto que eu não conseguia mais não ouvir meu coração ou colocar a mão na boca dele. Falou, não, fica quieto aí, porque não é hora pra isso. Eu preferi e precisei ouvi-lo pra poder hoje estar vivendo a felicidade plena que eu não sentia em muitos anos com a música. Sabe? Durante muito tempo, eu acabei cedendo a vontades e desejos e formas e métodos que não eram os meus. E tudo bem, porque foram ciclos e, enfim, coisas que eu tinha que passar. Mas hoje eu consigo entender que o meu lugar é o lugar onde eu quero estar, não onde é que as pessoas querem que eu esteja, sabe? Então hoje eu sou completamente feliz e realizado com cada construção, cada passo, cada migalhinha, cada tijolinho que eu tô colocando na minha carreira. E muito feliz. Inclusive as pessoas, assim como você, disseram, respondendo no meu Instagram, que há muito tempo não me viam tão radiante. E eu acho que a gente reverbera, eu acho que a gente acaba transmitindo isso quando de fato a gente está radiante, sabe? E eu estou radiante. Esse é um dos melhores momentos da minha carreira, onde eu tô aqui falando da minha carreira, com um baita comunicador, com milhares de pessoas que estão nos assistindo. E eu acho que eu me preparei a vida inteira para estar nesse lugar.
Eu acho que seria muita covardia minha não estar nesse lugar, sabe? Por medo ou por opinião de alguém, vou sentir... Eu acho que o fracasso, muita gente pode denominar a situação, saiu do Exalta porque não deu certo e tal. Eu acho que o antônimo de fracasso não é o sucesso, né? O antônimo de sucesso não é o fracasso, é desistir, na verdade, né? Se a gente desiste, a gente fracassou, de fato. Então, acredito que hoje eu esteja no lugar de vitória, que é de ter escutado meu coração, de fazer, de fato, aquilo que eu queria fazer e não o que as pessoas quisessem que eu fizesse. Minha gente, ó, cara, é isso, cara. O programa Hora do Coruja é isso. Pô, é muito conteúdo, é muita coisa que você tem dentro e é lindo quando você põe pra fora. Isso daí é muito bacana. Eu acho que esse é o intuito, assim, da gente ter programas assim. Pode seja crer. aqui o Leandro Brito, Sim. o artista poder falar, cara, e é muito bonito ouvir Eu isso. falei... Muito bonito, muito legal. Particularmente, basicamente isso que eu falei lá no Leandro, até porque você citou muito bem o começo dessa pauta, que é a referência que a gente tem, né? Eu não posso ser um cara forte no Instagram, na rede social, até porque a rede social, ela pinta muita coisa que às vezes não é, e aqui dentro de mim tá me acovardando pra dentro de um sentimento que tá gritando, sabe? Cara, são 10 anos, pô, como é que seria se esse Dentro da Quebrada fosse pro Brasil? Como é que seria se você fizesse pagode do teu jeito? Tem que viver. Pô, não, mas, pô, imagina, eu vou sair daqui, porque o pessoal vai achar que eu não consegui. Imagina, isso é sim é se acovardar, sabe? É se escorar dentro de um que o povo tá pensando. E não, hoje eu consigo de cabeça erguida dizer que eu sou um dos caras mais felizes do mundo por estar fazendo o que eu tô fazendo. Essa felicidade, ela reflete agora em trabalhos, em projetos, em canções novas. O que nós temos de novidade agora de Jefinho? Semana passada lançamos a música Obscena. Você no Instagram continua Cantor Jefinho. nome artístico, cantor Jefinho. Não, nada muda. Nada muda. É tudo continuidade de uma coisa que já sempre aconteceu, do processo. E hoje a gente está com a música disponível nas plataformas digitais chamada Obscena. Estamos em processo de criação do nosso audiovisual, que vai sair até o final de julho. Quem canetou essa daí? É minha. Sua? É. Rapaz, a maioria das minhas massa. músicas autorais, dos meus trabalhos são minhas, né? Top, Obscena, 7 Vidas, Primeiro Encontro, Foi Nada, Aos Seus Cuidados, Joga o Chão no Chão. Então, eu prefiro dar atenção, obviamente que eu vou gravar muitos grandes compositores que eu gosto, que eu conheço, enfim, são amigos meus, mas eu preciso que o povo entenda o que sai de dentro de mim, sabe? Como eu penso canções, como eu penso músicas, como eu penso como seriam situações do cotidiano, e eu prefiro e sempre dou prioridade para as minhas canções, para as autorais. Pô, e o Obscena está disponível em todas as plataformas digitais, inclusive você que tiver sua plataforma de música ou loja de aplicativos de preferência, consuma e adicione a sua playlist Obscena, a música tá disponível. Obscena. Cara, eu não sei, a gente nem tá preparado aqui, mas não tem como fazer, sei lá, um trechinho tem um dela. refrão impregnante. Vamos no refrão. Só que assim, alerta, não tem aqueles negócios que ficam lá nas embalagens agora, ó, alto em teor de açúcar, é alto em teor de impregnação esse refrão. Bom, ó o refrão, posso cantar o refrão? Não, nós estamos aqui sendo cozinhados há um bom tempo na cervejinha aqui e Qual que é o tal. nome da cerveja? Essa daqui, ó, Stauffen, a Pilsen. Vamos mandar um alô pro nosso parceiro lá. Pô, por favor, alô Stauffen. Stauffen. Alô Ítalo, isso, meu grande amigo, Ítalo. Galera da Stauffen. É charado Magrão, o Magrão é Ítalo. É também? É Ítalo. Ítalo Pereira da Silva. É um trabalho que começa lá no Paraná e aí vem aqui pro interior de São Paulo. Bom, Stauffen em toda a grande São Paulo. Você tá em São Paulo? Eu tô em São Paulo. Vai chegar para você então. Eu quero ver, Coruja. Se você tá em São Paulo, na grande São Paulo, entre em contato. Vou deixar aqui o Instagram da rapaziada. Isso. Entra lá porque eles colocam chopp dentro do condomínio. Olha onde eu moro. Agora, quando eu vou pra piscina, eu já dou uma passadinha lá. Vou fazer a festa de lançamento do audiovisual do Pagode Jefinho. Eles levam lá o negócio pra fazer? Rapaz, na hora. Ué, eu acho que... Bora conversar. Alô, Stauffen. Ó, ficou a dica, hein? Acendeu a lâmpada, hein? Ó, Obscena tá disponível. Esse refrão impregnante, volto a dizer, hein? Alto em teor de impregnação na sua cabeça. Refrão assim, ó. Coruja. Bora. Deixa acontecer, que eu faço valer a pena. Vem me dar prazer, vem ser minha parte obscena. Deixa acontecer,
que eu faço valer a pena. Vem me dar prazer, vem ser minha parte obscena. Esse é o refrão. Você vai pra casa cantando. Deixa acontecer, que eu faço valer a pena. Vem me dar prazer, vem ser minha parte obscena. É o refrão da música. Certeza, já vou colocar na minha playlist. Já tá disponível então, Spotify, tá? Essa é pra ouvir com a gata, com o gato. Porque todo mundo nessa vida... Você sabe que tá chegando o Dia dos Namorados também então agora, já vai ser o hit do Dia dos Namorados, será, Coruja? Olha aí. Vamos profetizar? Olha aí, vamos profetizar. Ai, que maravilha. Porque às vezes os caras, o nosso amigo, parceiro, ele tá meio desencorajado ali, então... Ele não sabe como abordar a gata. Bom, vai ter videozinho, alguma coisa ali com a letra da música? Vai ter. Marca. E a letra é perfeita pra quem tá tímido e quer dar um toquinho de, você é isso aqui, porque ele diz que quando a menina chega, eu vou cantar a capelinha só pra você entender. Boa. A letra, vou declamar a letra, mas a letra é bem isso aqui, porque eu procuro fazer a canção como um papo. E ela fala assim, quando eu te vejo, minha noite vira dia, pinta logo uma alegria, uma vontade de te amar. É uma coisa louca, eu mergulho na tua boca, o calor já tomou conta, não consigo mais parar. Me perco no teu corpo, eu já tô ficando louco. Um beijo bem gostoso me faz tocar o céu. Fico alucinado com o teu jeito safado, cê me deixa acelerado, prova logo do meu mel. Deixa acontecer, que eu faço valer a pena. Vem me dar prazer, vem ser minha parte obscena. Deixa acontecer, que eu faço valer a pena. Vem me dar prazer, vem ser minha parte obscena. Imagina mandar isso pra gata. Rapaz, eu tô falando. Cara de atitude. Ele falou, cara de atitude e seguro. Isso, firme de sim. Vamos observar. Ó, a gente vai ter que, de algum jeito, na sua rede social lá, tem que ter o trechinho da música. Vai ter. E a galera marca lá o contatinho no Instagram. Não, fica de olho porque já tá lá. Já tá? Lá. Então, vou deixar fixado, então. Pronto, deixa fixado esse Reels. Esse Reels, porque até o Dia dos Namorados a gente tem que marcar. Vamos combinar assim, o primeiro Reels fixado é esse que você vai marcar o povo. Excelente. Marca esse lá agora, marca lá, ó. Marca fulano, @fulano. Ou manda também enviar, também fica legal no direct. Porque às vezes não pode, às vezes é... Cara, deixa esse refrãozinho. Se você também já tem a sua gata e quer fazer, dar um climinha diferente, jogar um temperinho, dar uma pimentada, aquela coisinha, marca a gata também. Deixa acontecer que eu faço valer a pena. Porque às vezes já tá casada há muito tempo. Entendeu? Aí tá deixando acontecer mais. Então tem que jogar aquela... Tem que deixar acontecer, né, meu compadre? Marca a gata. Bom demais, meu parceiro. Muito bom. Cara... Eu desejo muito sucesso a você, apesar de inevitável, seu talento, você é um cara incrível, mas seu talento ele chega muito à frente, né, cara? Obrigado. A sua música. A Lu nunca esteve errada, acho que eu sou sabe? Muito... Parabéns, Lu, pela sensibilidade e é fácil sentir, né, todo esse talento que você carrega. Com certeza vai transformar, porque eu falo que a música ela transforma, né? Certeza. Vai transformar muitas vidas aí pelo Brasil e fora também, né, meu parceiro? Se Deus quiser. Até porque a gente já rodou por esse Já rodou, já conhece, aí. Já sabe que o frio não é tão frio. E sabe que o frio é frio demais às vezes também, né, cara? Foi muito bacana inclusive, só para fazer uma rápida passagem aqui, falando nisso, né? Eu tive algumas turnês na Europa com o Exalta. E realizei o sonho da minha vida com o Exalta Samba, que foi fazer uma turnê naquela bandeirinha lá, ó, pra quem não tá vendo, lá nos Estados Unidos da América. A gente fez. E assim, não foi qualquer show. E o que eu costumo dizer é que assim, eu sei que, qualquer turnê que eu fizesse lá poderia ser, sei lá, dia 3 de abril, ia ser maravilhoso. Mas a gente fez dia 30 de dezembro, 31 e 1º de janeiro. Ou seja, a gente fez o pré-Réveillon em Nova York, o Réveillon em Miami e a ressaca do Réveillon primeiro dia do ano em Orlando, na Flórida. Então eu costumo dizer que eu zerei o game porque eu sou fã da cultura americana. Né? Eu sou fã da cultura, eu sou fã da cultura. Gosto do jeito de andar, do jeito de se vestir, do jeito de se portar da negaiada. Gosto, acho muito lindo e eu tive a oportunidade de fazer esses shows lá. Calma aí que estão me interrompendo aqui, porque ficou uma coisa solta aí. Você disse que tinha uma história muito legal de Megastar pra falar. Tá. Verdade. Pra gente...
É isso, produção? É isso. produção. Então vou falar. Conta o Borel, pra gente, O Borel conta falou, pra o Borel gente. tava revoltado ali, o Borel. E aí, É, vai contar a não história. vai falar da Megastar. A história de Megastar. Megastar, como eu disse lá no começo da nossa entrevista, tem um valor afetivo muito grande na minha vida. E aí fizemos todos os ensaios pro primeiro show lá na Bush Club. Show lá na Sim. Bush, com o antigo Cabral, né? Antigo Cabral. Antigo Cabral ali no Tatuapé, ali na Salim Faramaluf, não é ali? Rapaz, bom, eu fiz parte lá do Batucada Boa, né? Então toda Ei. terça-feira eu tava lá com o Diogo Nogueira. Lá tá? no Salim Tem Faramaluf. muita história lá na Bus. E aí, beleza. E aí, tá, vamos cantar o show, dividir o repertório e tal. E Megastar era uma música que eu cantava. E aí minha mãe me ligou antes do show. Eu tava no camarim, minha mãe me ligou. Filho, boa sorte aí, que Deus abençoe. Sei que e tal. Bom show, arrebenta. Tal. E com minha mãe, eu e minha mãe sempre fomos... Eu e meu pai e minha mãe, enfim. Mas já minha mãe, a gente sempre viu muita coisa junto e tal. Eu tenho, sabe, uma memória com relação musical à minha mãe. Minha mãe sempre correu muito comigo nesse lance da música. Meu pai também, mas minha mãe muito mais visceral, por ser mais que mãe tem esse apelo, né? Eu falei, pô, caramba, bacana, como eu queria que minha mãe estivesse aqui e tal, e tudo bem. E aí tá. E aí preparo, faz aquecimento, e da entrevista e tal, concentrei e falei assim, ó, eu vou olhar pro horizonte do público, a gente, cantor tem um horizonte do público, que é aquela linha da cabeça do último cara e o ambiente, né? A gente fica com aquele olhar assim no horizonte, que a gente não tá olhando pra ninguém, tá olhando pra todo mundo. Se você do público já reparou que tem esse olhar pro horizonte. Vou fazer meu olhar no horizonte e vou cantar e vou dar o meu melhor. E aí entrou com vocês, Alta Samba, isso aqui e tal, isso aqui. Eu peguei pra cantar o Megastar. Pra te amar, me desenhei. E aí tem o negócio do cênico, do palco, que eu gosto disso. Aí é meio esquerda, meio direita, né? E pra te amar, me desenhei. O Megastar, pra não sofrer em vão. Não, meio de novo. Pra te amar. Troca o microfone de mão. Um sonho de luz. Quem tá aqui no camarote? Sua mãe. Falei, não. Aí na minha cabeça, falei, não. Porque assim, concentrado, Coruja. Eu vou com um cara de interpretação, né? Não vou emocionar porque é o Exalta, mas eu tenho que dar um show. Quando eu olho pra cá, Dona Jo, com a câmera pro alto, eu falei, vai acabar com tudo. Porque eu vou começar a chorar. E eu sou pisciano. Eu começo a chorar, não paro, não. Eu falei, não vai dar. Eu falei pra minha mãe, eu tirei o olho dela. E só cantei pro lado esquerdo do palco o tempo todo. Eu não consegui olhar pra cá, ó. Se você ver, o meu cênico tá todo pra cá, ó. Porque minha mãe tava aqui, cara. Na hora do Megastar, a música que mais, pra você que não lembra, volta lá no começo da entrevista. Eu falei que tem uma história do feijão no fogo, da piaçava no chão, do cheiro da fumaça da panela. E minha mãe tava aqui cantando Megastar na hora como antigo e contato visual. Ela... Falei, não, consegui. E quase que ela acabou com o meu show. Que eu quase que não consigo fazer. Se eu começo a chorar, dificilmente eu paro. Irmão, você é um cara realizado, Você né? acredita? Lógico que você vai conquistar muitas coisas por aí, a gente sabe disso, mas eu acho que tem certos Não, momentos sim. que, cara, fala, Por isso que pô, eu falo, ter sucesso e ser bem sucedido são coisas totalmente diferentes. coisas diferentes. Porque eu sou um cara altamente bem sucedido. Olha as histórias que a gente acabou de contar aqui. Porra! Eu fiz parte do maior grupo de história dos zeros de tempo de todos os Prime Golden Master Black. Agora escolhido pra Billboard. Não foi eu nem ele que tá falando. Foi os caras lá. E aí minha mãe veio ver o meu primeiro show com o grupo Exaltação. Eu fiz parte do Exalta. Eu consegui fazer parte da história. Se procurarem lá, na história do Exaltação, quem foi esse maior grupo de todos os tempos? O meu nome vai aparecer em algum momento. Aparecer. E isso aí é muito gratificante. E isso eu acho que é ser uma pessoa bem-sucedida. Viver o sucesso é delicioso. Eu creio que seja delicioso. E creio que ainda Papai do Céu tem. Se isso for uma das melhores coisas do mundo, eu acredito que Deus tem o melhor do mundo pra mim, eu vou viver. Mas que eu sou bem-sucedido, com certeza eu já sou. Não esqueça do Coruja, que a gente segue acompanhando aí sua trajetória, meu parceiro, a cada capítulo. Volte aqui, traga novidades. Com certeza. E a gente Você vai me te chama mais visitar vezes? também. Porra! E chame a gente também quando tiver show, a gente vai lá fazer cobertura, Você vamos ver jura? o que tá rolando. E, Pô, a gente e agora quer na saber, gravação ué. do audiovisual, será que dá pra vocês irem? Cara, sei lá, se chamar a gente, Então, né? tá fechado. Não sei, eu Vocês acho, estão vendo, né? eu acho que a gente vai, hein? Estão vendo, a gente tá em processo de Ué, estúdio agora organizando. Vai ser aqui em São Paulo? Vai ser em São Paulo. Pelo amor Muito de Deus. provavelmente lá no Bar do Major. Muito provavelmente. Cara, chamou, nós estaremos lá e vamos E trazer vai pra ser você lindo. aí de casa. A gente vai trazer uma cobertura, mostrar como é que foi, Meu sonho, meu sonho. bastidores e tal. Vai ser aberto pro público ou mais convidado? Não, só? vai ser aberto pro público e tudo mais. Será que eu faço de novo? É chato isso daí, amor. Será que eu faço de novo? Que eu... Já pensou? Eu dei Você uma- no primeiro Não, audiovisual... mas calma, que você agora...
É que tem uma tradição. O pessoal chega aqui, senta e fala, pô, vou gravar um audiovisual, pô, Coruja, você vai e tal, não sei o quê, barará. Eu falo, pô, legal, né? O que você acha da gente poder, sei lá, sortear aí um par de ingressos, 2 pares de ingressos, pra galera que acompanha lá o Coruja poder acompanhar também. A gente fazer uma ação, divulgar, a galera marca, tal. Sensacional. O que você acha? Eu já tô. Eu acredito. Só que é o seguinte, cara, tá bom, beleza. Quantos pares que a gente consegue? Uns 2 pares de ingresso? 4. 4 pares de ingresso. 4, porque 2, sabe o que vai ser? Borel, captou aí, Borel? É, 4 pares de ingresso. Porque tá 2 firmado. vai ser um casal. E esse Boa. casal tem alguns amigos que querem levar. Tá então bom. aí vai um casal com um amigo, um irmão, uma irmã. Então Aí 4 vai um pares, tá 4. firmado. Não olha pra Giovana nesse momento. Isso, não vou É olhar. eu e você aqui. 4 pares de ingresso. E agora tem uma coisa que, bom, a pessoa foi sorteada, pô, marquei lá, tal, ganhou os pares de ingresso. O que ela vai querer? Uma fotinha no camarim. Vai ter foto no camarim. Ah, então já tá firmado. Porque a gente sabe que chegar de visual, aí o pessoal vem com aquela conversa, pô, tá Vai. numa correria, voz, não sei o que, Vai ter barará. foto no camarim, vai ter par de ingresso Tá pra garantido? um monte de gente. Então, vai- ó, a gente vai armar uma ação aqui, TV ABC Brasil, Vindo Coruja, todo mundo. 4 pares de ingresso. 4 pares de No ingresso. audiovisual do Jefinho, que vai rolar aqui em São Paulo, com direito. Você vai conferir lá o Eu show, quero a que chegue um entrada. bondão. Sabe quando chegar às 8 pessoas, vão falar assim, gente, e a pessoa vai estar E feliz. vai rolar Vão foto falar, no meu camarim. Deus, vamos tirar foto no camarim com o Jefferson. Eu quero esse negócio aí. Meu irmão, muito obrigado. Cara, Foi um obrigado de prazerzaço te verdade. receber. Pô, tá maluco, Obrigado por compartilhar um pouquinho da sua história, trazer um pouquinho da sua energia, da sua E eu quero vir luz. pra parte 2. Parte porque 2 já merece tá parte firmado dois. também, Isso com aí, certeza. Beleza? Obrigado, meu irmão. Quer deixar um recado pra galera? Lógico que eu quero. Primeiramente, eu quero agradecer demais a você, ao Borel, a sua esposa, a todo mundo, uma equipe maravilhosa, por esse espaço que você dá pra galera da música, pra galera do samba. Eu acho que cada vez mais o samba tá em evidência, tá crescendo por pessoas assim como vocês que fazem isso possível, tá? Quero agradecer demais a Legend Music, a Veloso Assessoria, obrigado Gi pelo carinho, e a todos os meus fãs que estão acompanhando a gente aqui, que sabem desse doido varrido que eu sou, que o Coruja deve estar assustado com os picos de energia e calmaria que eu tenho, mas eu sou assim mesmo. E você que ainda não conhece meu trabalho, @cantorjefinho lá no Instagram, tá? Tem trabalho novo lá em todas as plataformas digitais, @cantorjefinho, é um padrão. Canal no YouTube também, ativa as notificações, se inscreva no meu canal e acompanhe esse doido maneiro que tá. E pra contratar show também pelo Instagram? Tem, vai passar aqui agora o telefone então. de contato. Pode Telefone de contato? É, Então vamos isso deixar aí. aqui, ó. Isso. Brasil inteiro, né? Bom, já Brasil tá ali pelo Mato inteiro. Grosso, que se precisar fazer uma perninha lá, chama que ele vai. Graças a Deus a gente tá viajando esse Brasil inteiro. Eu faço questão de ter esse primeiro encontro, que é o nome da turnê, com você que ainda não conhece esse nosso pagode, tá? E se eu soubesse que era gostoso assim, eu juro que tinha vindo antes. Olha, você aí da TV ABC Brasil, meu beijo. Semana que vem a gente volta com mais um convidado, com mais papo de música. Até semana que vem. Fica ligado, programa Hora do Coruja toda quinta-feira às 9 horas da noite. Valeu, até mais.